Piscina de azulejo importado, jardim com paisagismo francês, lustre de cristal na sala de estar, suíte com hidromassagem, closet que parecia uma loja de shopping, tudo isso já foi cenário da vida de muito famoso brasileiro. Só que hoje esses mesmos lugares viraram ruínas de luxo. Casas que um dia foram símbolo de sucesso, agora estão cobertas de mofo, entulho e boletos vencidos. E os donos sumiram, ou estão falidos ou simplesmente não conseguiram mais manter o tamanho da estrutura que construíram. Esse vídeo é sobre mansões, sim, mas principalmente sobre os donos delas. Atores que chegaram no topo, viveram como reis e depois perderam tudo. Não é exagero. Teve galã que foi despejado da própria casa depois de 20 anos morando lá. Teve herdeira de império da TV americana morando em trailer com os filhos. Teve famoso que vendeu mansão de luxo por um valor que não paga nenhum apartamento de 2 quartos em Copacabana. Aqui a casa é só o cenário. O verdadeiro drama está na história de quem vivia dentro dela. Vamos passear por esses endereços de luxo que hoje servem mais para acumular poeira do que para ostentar. E pode se preparar. Essa jornada vai da piscina de borda infinita direto para o fundo do poço. Nos anos 80, bastava Mário Gomes aparecer na tela para causar suspiros em metade do Brasil. Galã oficial da Rede Globo, ele estrelava novelas de sucesso, vivia rodeado de fama, cachês generosos e um estilo de vida que fazia inveja a muito artista da época. Era carrão na garagem, programa de domingo no Faustão e, claro, uma mansão digna de estrela no topo da carreira. Essa mansão, aliás, não era pouca coisa. Construída por ele mesmo na praia da Joatinga, zona oeste do Rio, era um verdadeiro palacete. 5 andares, arquitetura de inspiração europeia, suíte com hidromassagem, telhados trabalhados, portas de madeira talhada e uma vista de tirar o fôlego. A área de lazer era completa, com piscina, jardim tropical e uma estrutura que beirava o cinematográfico. Um pedaço do paraíso cravado no asfalto carioca. Mas enquanto a mansão parecia um sonho por fora, a vida financeira de Mário virava um pesadelo por dentro. Ele se envolveu num negócio de confecção de roupas no Paraná que deu tão errado quanto novela sem final feliz. A dívida trabalhista bateu quase R$1 milhão e foi aí que a justiça entrou em cena. A casa foi leiloada por menos de R$720 mil, valor ridiculamente baixo para um imóvel avaliado em mais de R$20 milhões. Mário resistiu, entrou com recurso, tentou de tudo para segurar o imóvel, mas em 2024 foi despejado oficialmente. Revoltado, voltou ao local e gravou um vídeo mostrando o estado da casa, lixo acumulado, mato tomando conta, rato correndo para lá e para cá. Isso aqui foi meu lar, dizia em prantos. Hoje vive com a filha na Barra da Tijuca e tenta reinventar a vida. Chegou a se lançar candidato a vereador, sem sucesso. A mansão tá lá ainda, em ruínas, símbolo de um tempo que não volta mais. E enquanto Mário tentava resistir ao despejo na zona oeste do Rio, um dos maiores nomes do humor brasileiro também enfrentava sua própria batalha, não num tribunal, mas dentro da própria casa. Dedé Santana foi, por décadas, sinônimo de alegria na televisão. Integrante de Os Trapalhões, ele era presença fixa nas tardes de domingo, nas bilheterias do cinema nacional e no coração do povo. A fama era tanta que, nos anos 90, ele decidiu construir sua própria fortaleza, uma mansão com nada menos que 27 cômodos em Itajaí, Santa Catarina. A casa era um verdadeiro complexo, quartos, salões, piscina, área de lazer, espaço de sobra para a família inteira e mais um pouco. Era ali que Dedé recarregava as energias quando não estava fazendo o Brasil gargalhar. E por muito tempo
Foi exatamente isso, um refúgio de luxo e tranquilidade. Mas a conta chegou. Com o fim dos trapalhões e a escassez de novos trabalhos, a receita despencou e os erros do passado começaram a pesar. Dedé admitiu que sempre foi ruim de finanças, gastava muito, confiava demais nos outros e um dia percebeu que a grana simplesmente acabou. Parte do problema veio de administradores que não pagaram seus impostos corretamente. Outra parte, de investimentos que deram errado. Resultado, ele precisou colocar a mansão à venda. Só que, mesmo tentando vender, a coisa ficou pior. O comprador sumiu. Os filhos, que eram donos formais do imóvel, entraram numa confusão jurídica e a casa virou cenário de uma briga familiar na justiça. Em 2024, Dedé conseguiu suspender a penhora da mansão, mas o desgaste emocional foi imenso. Aquele castelo que representava a sua fase de ouro passou a simbolizar dor de cabeça e lembrança de dias melhores. Hoje, Dedé vive do que sobra das reprises dos Trapalhões no canal pago e das raras apresentações teatrais. Recebe ajuda de amigos, inclusive do eterno colega Renato Aragão, e a mansão em Itajaí segue lá, sem risadas, sem plateia, com o eco da glória que ficou para trás. E se Dedé perdeu tudo depois de uma vida inteira trabalhando, a próxima história é de quem já nasceu no luxo. E mesmo assim, conseguiu acabar sem teto fixo e dividindo o trailer com 5 filhos. Tori Spelling nasceu com um tipo de privilégio que parece até ficção. Filha de Aaron Spelling, o lendário produtor de Barrados no Baile, ela cresceu dentro da maior mansão de Hollywood, a Spelling Manor, com 123 cômodos. A casa tinha mais quartos do que muito hotel por aí. Piscina olímpica, boliche, sala de cinema, garagem de galeria. O tipo de lar que só bilionário constrói. Mesmo com essa bagagem, Tori nunca conseguiu administrar bem a própria vida financeira. Herdou cerca de $800 mil quando o tio pai morreu, o que parece muito. Até lembrar que a fortuna dele girava em torno de 600 milhões. E aí começaram os tropeços, gastos impulsivos, cirurgias plásticas, aluguel de casas de luxo e um estilo de vida que não acompanhava a realidade da conta bancária. Em 2023, a situação chegou ao fundo do poço. Tori foi flagrada morando em um trailer com os 5 filhos depois de ter passado uma temporada em um motel por causa de mofo tóxico na casa que alugava. Usava banheiro público, cozinhava com fogareiro e virou meme nas redes sociais. Tudo isso enquanto ainda arcava com aluguéis de mais de $15 mil por mês. Hoje, ela continua em imóveis alugados, tentando manter alguma dignidade diante dos holofotes. Já cogitou abrir uma conta no OnlyFans para conseguir pagar a escola das crianças. De herdeira da maior mansão da Califórnia, Tori virou símbolo de como o luxo sem preparo vira armadilha. E se ela perdeu tudo, mesmo sem ter trabalhado tanto, o próximo da lista é o oposto. Um ex-astro da Globo que teve tudo nas mãos, mas foi acumulando polêmica atrás de polêmica, até acabar sem nem onde cair deitado. Nos anos 2000, Dado Dolabella era aquele tipo de galã que misturava a carinha de bom moço com um temperamento explosivo. E isso, na televisão, dava audiência. Filho de artistas, emendava novela atrás de novela, presença frequente em programas de fofoca e colunas de celebridades. A fama cresceu tanto que, em 2009, ele venceu a primeira edição de A Fazenda e embolsou o prêmio com moral lá em cima. Mas se tinha uma coisa que Dado não sabia fazer, era segurar dinheiro. O sucesso virou polêmica. Os contratos sumiram e o nome dele passou a aparecer mais nas manchetes policiais do que nos créditos da Globo. Envolvido em brigas públicas, denúncias de agressão, processos de pensão alimentícia, a maré virou rápido demais. As dívidas começaram a se acumular.
Só com pensão, ele devia mais de R$ 400 mil. 10 meses de aluguel atrasado o levaram ao despejo do apartamento onde vivia e a justiça bateu na porta sem cerimônia. Dado foi preso, perdeu contratos, perdeu a confiança do público e perdeu o estilo de vida de luxo que um dia ostentou com gosto. Hoje, ele vive em Alto Paraíso de Goiás, praticamente recluso, longe da mídia, abraçado a uma rotina esotérica e natureba. A mansão deu lugar ao mato, às caminhadas descalças e aos vídeos filosóficos nas redes. Virou quase um monge alternativo, mas com o nome sujo na praça. E por falar em quedas, o próximo nome da lista foi de um dos personagens mais amados da televisão adolescente brasileira, que depois da fama enfrentou uma escuridão que nem o Projac conseguiria roteirizar. Se você cresceu nos anos 2000, é impossível não lembrar do cabeção de Malhação. Sérgio Rondjakov virou fenômeno nacional ao dar vida ao personagem mais icônico da novelinha teen da Globo. Era engraçado, carismático, adorado por jovens e até por quem nem assistia à novela. Ele era, literalmente, a alma da geração micro-ondas e calça cargo. Durante anos, surfou no sucesso, mas bastou o personagem sair de cena para a carreira dar aquela esfriada. E como acontece com muita gente que explode rápido, Sérgio não teve tempo ou estrutura para se preparar para o depois. Sem contratos fixos, sem grandes papéis, a fama virou fantasma. E o que veio no lugar foi pesado. Entrou em um ciclo de vício e crises constantes. Foi internado várias vezes, perdeu o controle da própria vida e em 2022 protagonizou uma das cenas mais tristes da internet brasileira. Em uma live, completamente alterado, ameaçava o próprio pai com um pedaço de ferro. O vídeo viralizou, não como piada, mas como alerta de que ali havia um artista em colapso. Chegou a tentar recomeçar nos Estados Unidos, trabalhando como garçom, mas voltou ao Brasil antes de completar um ano fora. Hoje, vive com a mãe em Resende, no interior do Rio, sóbrio, tentando se manter em pé, participando de campanhas e gravações esporádicas. A realidade atual é simples, sem glamour, sem luxo e sem casa própria. E se o cabeção perdeu tudo, sem nunca ter tido uma mansão, o próximo galã da nossa lista teve sim uma casa de dar inveja, mas precisou abrir mão dela para conseguir respirar financeiramente. Marcos Winter foi, por muito tempo, o galã sofisticado das novelas brasileiras. Com aquele jeito sério, voz calma e presença marcante, ele passou por praticamente todas as grandes produções da Globo nos anos 90 e 2000. Tinha talento de sobra, moral nos bastidores e um público fiel. Em outras palavras, estava com a vida feita. Durante o auge, comprou uma casa confortável e elegante em Vargem Grande, zona oeste do Rio. Nada extravagante, como uma mansão de 20 cômodos, mas era uma casa de artista bem-sucedido. Espaçosa, cercada de verde, com estrutura de sobra para viver bem e com tranquilidade. Mas veio o silêncio. Foram quase 5 anos sem contrato, sem trabalho fixo, sem cachê entrando. E a conta, como sempre, não espera. Para quitar dívidas e segurar as pontas, Marcos não viu outra saída. Teve que vender a própria casa. Perdeu o lar, o conforto, o espaço que havia conquistado com tanto suor. Com o tempo, conseguiu se reerguer. Voltou ao mercado com uma série na HBO, passou a trabalhar na Record TV e até recuperou um terreno que havia perdido por conta de uma dívida antiga, numa briga judicial que durou mais de 15 anos. Mas o susto ficou. A incerteza virou parte da rotina. Hoje, vive com mais cautela, sem ostentação e com os pés bem no chão. Uma trajetória que mostra como, até para quem tem carreira sólida, a fama pode ser frágil e basta um contrato não renovado para tudo desmoronar.
E enquanto Marcos precisou abrir mão da própria casa para sobreviver, o próximo nome da nossa lista deixou a vida agitada da fama para trás e trocou tudo por uma vida no campo, com cavalo, simplicidade e bem longe da antiga realidade. Maurício Matar foi um dos galãs mais completos da TV brasileira. Bonito, cantor, ator, boa pinta e presença cativa nos programas mais populares do país. Nos anos 90, ele era figurinha carimbada em novelas, shows, capas de revista. Levava uma vida de artista em tempo integral, luxo, badalação e aquele estilo de quem nasceu para estar no centro dos holofotes. Mas o tempo foi passando e, com ele, os contratos também. A carreira desacelerou e os problemas começaram a sair fora das telas. Maurício enfrentou processos por pensão alimentícia, incluindo um movido pela própria filha. Também se envolveu em um acidente de trânsito com um motociclista, que terminou com indenização pesada e bloqueio de bens. A maré virou, e virou de vez. Sem estrutura para manter o padrão de vida, Maurício foi aos poucos se afastando da mídia e decidiu dar uma guinada total. Se mudou para o interior de Minas Gerais, onde hoje leva uma vida rural ao lado da esposa e da filha mais nova, criando cavalos longe da cidade, do glamour e da agitação dos bastidores da fama. Não se sabe ao certo se ele perdeu algum imóvel de alto padrão, mas o que é certo é que o homem que já viveu cercado de câmeras hoje vive cercado por cerca de arame e pasto, um contraste que só a vida real é capaz de escrever. E se o Maurício trocou tudo por opção, o próximo nome da nossa lista foi obrigado a sair do palco direto para a delegacia e enfrentou o peso de uma dívida que nem mansão dava conta de cobrir. André Gonçalves já foi figurinha marcada em novelas da Globo. Ator talentoso, com papéis que iam do mocinho ao malandro, teve uma carreira sólida nas décadas de 90 e 2000. Charmoso, popular, com aquela pinta de galanteador moderno, ele era um dos nomes mais confiáveis do elenco fixo da televisão brasileira. Só que a vida por trás das câmeras não seguiu o mesmo roteiro glamuroso. André começou a acumular dívidas pesadas de pensão alimentícia, que chegaram à casa dos R$450 mil. A situação fugiu tanto do controle que ele chegou a ser preso e passou a usar tornozeleira eletrônica. O caso ganhou os noticiários e expôs uma faceta bem diferente do galã das novelas. Sem bens em seu nome, sem patrimônio visível, André teve que contar com o apoio da esposa, a atriz Danielle Winitz, e da família para continuar. Tentou recuperar a visibilidade e melhorar de vida, participando da edição mais recente de A Fazenda. Mas a dívida continua assombrando sua trajetória e os papéis principais ficaram no passado. Hoje, longe da rotina de gravações e camarins, ele segue tentando virar a página e pagando, pouco a pouco, o preço de uma fama que não foi acompanhada de estabilidade financeira. E enquanto André enfrenta a justiça por uma dívida que parece não ter fim, a próxima história é de uma campeã de reality show que ganhou dinheiro rápido e perdeu tudo ainda mais depressa. Cida Santos foi pioneira. Em 2004, entrou para a história como a primeira mulher a vencer o Big Brother Brasil. Saiu da casa mais vigiada do país com R$500 mil no bolso e a promessa de uma vida completamente transformada. O público abraçou sua simplicidade, torceu por ela e acreditou que ali começava uma nova trajetória, longe das dificuldades que enfrentou antes da fama. Com o prêmio, Cida fez o que muita gente faria. Comprou uma casa, ajudou familiares e tentou garantir um futuro melhor. Mas, sem preparo financeiro e cercada de pessoas que não tinham exatamente boas intenções, tudo desandou. Foi fiadora de um ex-assessor, assinou documentos sem entender direito o que estava fazendo e acabou entrando numa verdadeira bola de neve judicial. O resultado? Perdeu a casa que comprou com o prêmio do BBB
viu sua conquista mais simbólica escorrer pelas mãos e, pouco a pouco, voltou a enfrentar os mesmos perrengues de antes da fama. Hoje, vive em uma casa bem mais simples, com o marido e os filhos, longe da televisão e dos holofotes. Cida é o retrato de um Brasil onde o dinheiro até chega, mas sem orientação, sem suporte e sem blindagem, vai embora na mesma velocidade. E pensar que tudo começou com o sonho de mudar de vida. E fechando essa sequência, temos o caso de uma atriz que brilhou nas novelas dos anos 90 e depois sumiu completamente, até reaparecer nas redes, pedindo ajuda e tentando voltar à cena. Nos anos 90, Giovanna Gold era presença constante nas novelas que marcavam época. Atuou em sucessos como Pantanal e Mulheres de Areia, com papéis de destaque e uma carreira que parecia promissora. Ela era daquelas atrizes que o público reconhecia na rua, que os diretores queriam no elenco e que os colegas respeitavam. Mas a fama, como sempre, tem prazo de validade. E no caso dela, a virada foi cruel e silenciosa. Com o tempo, os convites foram rareando, as oportunidades sumiram e o telefone parou de tocar. Sem contratos, sem salário fixo, sem presença em produções relevantes, Giovanna foi, aos poucos, sendo esquecida por uma indústria que não costuma perdoar o passar do tempo. Sem casa própria, sem reservas financeiras e sem conseguir se recolocar, ela fez o que poucos têm coragem de fazer. Foi às redes sociais pedir trabalho. Disse abertamente que estava disposta a atuar em qualquer produção, qualquer papel, desde que pudesse voltar a fazer o que ama e garantir o básico. Ela não perdeu uma mansão, porque nunca chegou a ter uma, mas perdeu algo tão pesado quanto a segurança de ser reconhecida como artista e a estabilidade que deveria vir com anos de carreira. E assim, encerramos esse tour por mansões leiloadas, fortunas evaporadas e carreiras que foram do luxo à luta. Porque no fim das contas, fama é passageira, mas o carnê do IPTU não falha nunca.